E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer a restauração de uma versão de um documento na nuvem, seja no OneDrive ou seja no SharePoint, tá? Em primeiro lugar, esteja com o cliente em linha, tá? Não faça esse procedimento conversando com o cliente por chat. Pode ser que o cliente não entende bem o que você está falando. O cliente tem que estar com você no telefone. Você vai ver que você resolve muito mais rápido e mais prático. O cliente pode não entender o que você está falando e dar uma confusão, você não conseguir restaurar ou restaurar a versão errada, e o que pode dificultar depois recuperar a versão correta. Então, sempre esteja com o cliente no telefone, que vai ser melhor. Tente verificar o horário do documento. Vocês vão ver que no meu caso aqui, o meu relógio está com um atraso de 4 horas com relação ao da nuvem, adiantado no caso. Mas vocês vão ver aqui, vocês vão entender, tá? Então, em primeiro lugar, o cliente reclamou que fez uma edição e tal, e ele não consegue achar o documento. Se o cliente usa o Teams ou se ele usa o SharePoint, esse documento tem histórico de versão, mesmo que ele use local aqui no OneDrive, tá? Mesmo que ele use aqui no OneDrive, mas isso tem histórico de versão. Você vai precisar entrar no Teams dele ou no SharePoint, verifica aí se ele usa o SharePoint ou o Teams, tá? E você vai precisar logar na conta dele, pede para ele logar no navegador para você. Ele vai entrar no office.com, depois ele vai entrar no Teams e você navega com o cliente em linha até o arquivo. Nesse caso aqui, o exemplo que eu estou dando é o documento que eu estou dando, ele está na pasta treinamento e é este documento aqui, ó, tá? Esse documento que eu chamei de documento mesmo, esse Excel, e ele fala que foi editado alguns segundos atrás. Só que se você olhar no meu relógio aqui é 8h45, tá? Então tem essa diferença. Então eu vou sair daqui, fechar essa apresentação, e vocês vão ver que eu vou chegar aqui no Teams e eu vou fazer o quê? Você vai chegar no documento que o cliente falou, você vai apertar esses 3 pontinhos e você vai colocar abrir no SharePoint, tá? Essa opção você vai ter que abrir no SharePoint, tá? Isso também serve para o OneDrive. No caso do OneDrive, você não vai precisar abrir no SharePoint. Quando eu abrir aqui, vocês vão observar que o documento está falando que foi editado há 31 minutos. Se você abrir, o cliente falou, isso não é o documento que eu quero e tal, só que ontem estava normal. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, nos 3 pontinhos, e você vai vir em histórico de versão. Olha só que interessante. Veja que eu tenho edição das 4h15 aqui, só que não é 4h15, é edição de 8h15. Tá dando uma divergência do horário que eu editei com o horário que é o relógio do meu computador. Por isso que é importante estar com o cliente em telefone. Você fala, olha, fulano de tal, o dia 4/11, às 8h11, esse documento estava bom? Ah, não, estava. Como que você vai fazer? Você não clica aqui, você vai clicar no centro do documento, aqui nesse link aqui, ó, porque aqui é outras coisas que não precisa clicar. Então, onde você clica? Você clica no centro aqui, ó. Ele vai dar uma mensagem no computador lá do cliente, você vai abrir no Excel. O que você vai fazer? Você vai escolher a versão e vai abrir para o cliente olhar. Ele vai abrir uma versão do documento que o cliente estava antes de salvar, né? Ele guarda as versões, tá? Então você vê que eu tenho uma versão aqui das 8h14, ó. Eu até escrevi para ficar mais fácil para ver, ó, uma versão das 8h14. Aí o cliente fala, eu não sei se é essa. Então você fecha o documento. E tem esse aqui das 8h15. Vamos pegar esse aqui, ó, das 8h02, tá 4h02, mas no caso é 8h02. Então eu vou abrir, e aí o cliente vai olhar também, tá? Pode ser que o cliente fale, olha, eu vou precisar da 8h02 e da 8 e tal, porque às vezes ele fez edição a mais. Então o que você vai fazer, ó? Não, essa versão tá com o que eu quero. Então o que você vai fazer? Você vai orientar o cliente, você vai com o cliente, vai no salvar como, e você vai salvar esse documento numa pasta local do cliente. Então, por exemplo, vou salvar aqui na pasta imagens, só para dar um exemplo. Backup das 8h15. Aí você salva
documento para o cliente, tá? Nunca salve na própria pasta que o cliente está usando. E ele fala, eu vou precisar da versão do documento também do das 8.14. Aí cliquei aqui do das 8.14, abri no Excel, e ele vai abrir no Excel lá, se você tiver conectado remoto com o cliente na linha, né? Ele vai abrir aqui, ó, tá vendo? Ele abriu também o documento das 8.14. Você vai lá, arquivo, salvar como. Nunca dê um salvar direto, porque senão vai subscrever o arquivo, tá? Então vou procurar, vou lá numa pasta imagens, uma pasta que não tem o documento cliente da nuvem, ó, vou salvar aqui o das 8.14 para o senhor também. Backup das 8.14. Pronto. Feito isso, você vai... Deixa ele salvar. Feito isso, você pode fechar os documentos. E principalmente, se esse cliente não usa o documento na nuvem, fecha essa janela. Fecha essa janela e deixa fechadas as janelas e deixa ele na tela dos documentos dele aqui, que é para ele fazer a edição dele, e orienta ele a salvar, depois de pronto, salvar na pasta correta para toda a equipe dele ver. Tá legal? Até mais, gente. Um abraço.